Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Samara, eu sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica e em Saúde aqui do município de Campo Herê. E eu vou falar um pouquinho para você sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue, tá? Então, o mosquito Aedes aegypti, quem faz quase todo o ciclo dele é a fêmea do mosquito. Então, a fêmea ela tem uma capacidade de colocar entre 100 a 150 ovos cada vez que ela coloca ovos. Esses ovinhos, eles precisam do meio aquoso, do meio aquático para se desenvolver. Então, eles precisam estar num lugar, num recipiente, né? Qualquer coisa pode ser recipiente que tenha água, de preferência parada, né? E aí ele vai se desenvolver ali. O ovinho, ele pode se desenvolver. Se ele está na temperatura adequada, ele pode se desenvolver em alguns dias, como ele pode ficar ali incubado por até um ano, se a temperatura do local for muito baixa. Então, quando o ovinho vai eclodir e se transformar em larva, quando o animalzinho vai se transformar em larva, ele precisa de uma temperatura quentinha, né, dentro da água para se desenvolver. Desse ovinho para virar larva é rápido, tá? Ele vai eclodir e vai virar uma larva. A larva, para que ela vire pupa, ele leva em torno de 5 dias para fazer esse processo, tá? Também dentro da água. E daí, pro mosquito virar, pra pupinha virar um mosquito, em torno de 2 dias. É bem rapidinho o ciclo de vida o desenvolvimento do Aedes aegypti. Em torno de 7 dias, se o ovinho está em temperatura adequada, ele vai virar mosquito, tá? O mosquito, ele pode viver em torno de 30 dias. Então, um mês o mosquitinho pode ficar circulando, depois ele morre, tá? Quem faz todo esse ciclo geralmente é a fêmea, por quê? A fêmea, para que ela coloque os ovos, ela precisa se alimentar bem. E o alimento da fêmea é o nosso sangue, tá? Então, para que a fêmea venha desenvolver bem esses ovinhos, ela precisa se alimentar de sangue. E nesse picar, né, quando o mosquitinho faz a picadinha, ele aspira o nosso sangue. Se eu estou doente, né, se eu estou com dengue, com o vírus da dengue, ela vai aspirar o meu sangue com o vírus. Esses ovinhos que ela vai pôr, eles vão se desenvolver com o vírus da dengue e os mosquitos já vão nascer infectados, tá? Então, o que acontece? Por que esse ciclo ele é tão importante? Por que a gente trabalha muito com a questão de não manter recipiente com água parada na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa escola, né? Porque é um ambiente extremamente adequado para o desenvolvimento do mosquito, né? A gente sabe que nós não tivemos muitas pessoas aqui no nosso município que tiveram dengue. Muito poucas pessoas tiveram dengue. E a gente teve toda uma proteção dessas pessoas para que elas não fossem picadas por mosquitos, tá? Então, elas não foram picadas por mosquitos da dengue e não deram continuidade no ciclo, tá? Provavelmente elas adquiriram a doença, elas foram picadas por mosquito fora da nossa cidade, tá? E aí desenvolveram a doença, mas a gente protegeu elas, a gente não deixou elas serem picadas. A gente passou repelente, orientamos a ficar dentro de casa, a fechar as janelas, a usar mosquiteiro e não teve essa transmissão, tá? Então, só que isso ainda pode acontecer, né? Então a gente não tem no nosso município, na nossa cidade, mosquitos infectados com o vírus da dengue. Nós temos mosquitos que fazem todo esse ciclo que eu expliquei para vocês, mas eles são saudáveis, tá? Eles não têm o vírus por enquanto, tá? Porém, a gente tem muito mosquito. Nossa cidade, ela é considerada infestada de Aedes aegypti. Nós temos o mosquito em todo o município, em todos os bairros, em todas as ruas. A gente conseguiu achar um mosquitinho em toda a cidade. Então a gente é considerado infestado. Ou seja, né, a gente tem toda uma população de mosquito
que em algum momento pode vir a ficar infectado. Então, o que a gente tem que fazer para evitar, né, que o mosquito ele venha ficar infectado e ele venha a desenvolver e transmitir a doença na nossa cidade? Acabar com os criadouros. O que são os criadouros, gente? Lembra que eu falei que o mosquito precisa de um local com água, um recipiente com água para se desenvolver? Então, a gente precisa acabar com isso, tá? Quais são os recipientes, gente? Potinho com água, litros, garrafa, tampinha, até um pacote de salgadinho que ficou jogado na rua, que ficou jogado no quintal. Ele pode fazer como se fosse uma barquinha, né? E acumular água ali. Casquinha de ovo, né? Também um recipiente. Então, todas as calhas, as caixas de água aberta, tudo isso a gente tem que tentar ou fechar, né? Fechar a caixa de água, limpar as nossas calhas para que ela não fique trancada e eliminar todos aqueles recipientes que tem ao redor de casa ou no terreno vizinho ou jogado na rua, para que não venha desenvolver o mosquito, para que o mosquito não tenha um lugar para colocar os ovos, tá? Se às vezes aquele litro tá jogado lá um tempão e tem ovinhos grudados nele, e, né, chove, ele acumula água de novo e aumenta a temperatura, tem risco de desenvolver. Então, a gente tem que juntar todo esse lixo, amarrar e colocar pro caminhão levar, né, para ir pro local certo, tá bom? Eu vou mandar aqui junto uma foto. Eu não tenho hoje as larvinhas para mostrar para vocês, mas eu vou colocar uma foto, tá? De como que é a larvinha e de como que é o mosquito. O mosquito da Aedes aegypti, ele é muito pequenininho, né? E ele pica a gente geralmente durante o dia, né? Final da tarde, início da manhã, por ali. Ele não gosta muito de calor. E não gosta da noite, tá? E ele é um mosquito que ele não voa muito longe. Geralmente ele voa baixinho, na nossa altura. Então, é fácil para ele nos picar, tanto nas pernas quanto nos braços. Então, a gente sempre recomenda o uso do repelente, né? Se vai para um local em que tem bastante mosquito, manguinha comprida, né? Usar manguinha comprida, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Crianças, então, seguindo o que a gente estava conversando, existem sim outras doenças que podem ser causadas pelo Aedes aegypti. Então, ele pode transmitir o vírus da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela. Existem outros mosquitos que também transmitem doenças, né? Que vivem na região de mata. Existem animais que podem transmitir doenças, né? Tudo isso a gente chama de zoonose, que é quando um animal consegue transmitir uma doença para o ser humano, tá? Existem doenças como a brucelose animal, né? A brucelose, ela vai causar infertilidade nas vacas e ela pode ser transmitida para seres humanos no consumo do leite, no consumo da carne do animal. A tuberculose animal também pode passar para humanos, né? Na tuberculose animal, o animal vai ter fraqueza, vai ter tosse. É um tipo de... Ele tem como se fosse uma tosse, né? Geralmente a gente encontra isso em bovinos, em ovelhas, tá? Pode acontecer e pode transmitir para humano. Existe uma doença de cavalo chamada mormo, que também pode transmitir para seres humanos. Qual doença mais? O do porco, tá? Tem uma verminose que a gente chama de teníase, que se a gente consumir alimentos contaminados com a tênia, né? A tênia, ela é um vírus, não, é um verme, né? Uma verminose. E se ela estiver na alimentos crus, né? Então, saladas, alimentos mal lavados, a gente ingere a tênia
e no nosso corpo ela vai se transformar em ovinhos que vão para os tecidos, para os músculos, para o tecido do coração e podem ir para o nosso cérebro também e vão causar uma doença chamada cisticercose, tá? Que é bem importante também e pode causar crise epilética, uma doença neurológica, a pessoa tem dificuldade de falar, de conversar, enfim. Então, os animais sim podem transmitir várias doenças às pessoas, claro, em situações especiais, né? E essa é uma área, né? Essa área da zoonose é uma área da epidemiologia. Então, é uma área das que eu cuido também, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, a Prof. Rosângela pode me repassar e a gente conversa sobre isso, tá bom? Beijo!